Muito boa noite para você. Hoje é dia 4 de setembro de 2025. E a partilha que eu quero fazer com você hoje não é exatamente sobre a liturgia de hoje, mas na liturgia de agosto, em uma liturgia dominical, em que o evangelho era a passagem sobre a porta estreita. O Senhor inquietava o meu coração a fazer a partilha. Os dias se passaram e o Senhor continua me relembrando disso, inquietando o meu coração, e por isso hoje nós vamos fazer a partilha exatamente sobre esse evangelho que está lá em São Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Palavra da salvação. Meus irmãos, no dia exatamente dessa liturgia dominical, enquanto o padre Bruce ele fazia a homilia, ele conduziu a homilia para uma questão muito que nos assemelhou muito a que realmente a leitura traz. Porque veja bem, quando a gente fala sobre a porta estreita, a gente no nosso humano imagina logo uma porta apertadinha realmente, que é muito difícil de se passar e que se requer muitos sacrifícios para se passar. E não está errado. Porém, essa porta estreita que Jesus fala e que é difícil de ser encontrada e que é preciso muitas renúncias para poder passar por ela, ele assemelhou exatamente que dentro de um curral existe um espaço, um corredor, onde quando é preciso vacinar o gado é direcionado para esse espaço de forma que ele não possa se virar ali dentro, porque o espaço é apertado. É realmente um corredor que condiciona ele ficar naquela posição para que ele consiga receber a vacina. Mas na verdade é mais que isso, é para que ele consiga receber o cuidado. A porta estreita é um lugar onde só pode passar quem se deixou ser cuidado. Esse ser cuidado exige sim renúncia. E às vezes muitos vão dizer, nossa, tudo para eles é fanatismo, que chega a dizer que é poético a renúncia. Mas a verdade nua e crua é que a porta estreita é sobre quem se deixou ser cuidado. Muitos nãos do Senhor a gente entende e as pessoas costumam olhar e julgar, mas você que vai na missa direto, que está sempre lá, que vai na adoração, que serve, e aí você então está passando por tudo isso? Porque o mundo nos odeia assim como odiou a Cristo. E o inimigo de Deus, ele sabe que tem os seus dias contados, que ele tem o seu tempo contado, e nunca se viu. A igreja sempre foi perseguida. O povo de Deus sempre foi perseguido. E perseguido que eu falo não somente no sentido de perseguição por uma questão religiosa, mas também perseguido no sentido de uma questão de ter que lutar todos os dias. A própria palavra diz que assim como o ouro é provado no fogo, a nossa fé ela é provada nas provações, nas tribulações que a gente passa. E aí quando fala exatamente sobre a porta estreita, imagina exatamente o cuidado de Deus. Que é nós sermos condicionados e direcionados de uma forma que a gente se permita ser cuidado por Ele. E isso é muito lindo. O amor com que Deus nos ama todos os dias é muito lindo. E a gente costuma olhar na nossa pequenez, na nossa miséria humana, com os nossos olhos limitados, e não vai para o olhar espiritual, que quer dizer Deus todos os dias está cuidando de nós. E os nãos de Deus são uma forma de cuidado profundo. Se você, numa comparação até ilógica, mas o animal ele gostaria de estar ali naquele cubículo, ele gostaria de estar naquele corredor, ele gostaria exatamente de sentir a vacina em si? Não, mas é uma necessidade. E então o seu proprietário, o seu dono, ele faz isso porque é necessário. E não estou aqui comparando a gente ao gado em si, ao animal. Mas é uma questão de dizer que a porta estreita, ela não é somente o lugar onde se precisa de muitas renúncias para se passar. Ela não é somente o lugar que será difícil de ser encontrado. Mas ela é o lugar de quem se deixa encontrar pela mão de Deus e ser por ela cuidado. Então que nós possamos ter esse olhar
de quem se deixa ser cuidado por Deus, de quem sofre as demoras de Deus, de quem se deixa ser podado por Deus. Talvez tudo que você está passando agora, ou que você passa no momento de dificuldade, a gente não compreende. Mas futuramente a gente olha e fala: o que seria de mim se o Senhor não tivesse deixado de fazer aquilo que eu tinha pedido? Como eu estaria se o Senhor tivesse ouvido o meu pedido? Como eu estaria se eu não tivesse passado pelas renúncias necessárias para entrar pela porta estreita? E aí ainda manda que a gente se guarde dos falsos profetas, porque eles são disfarçados de lobos, mas na verdade por dentro, disfarçados de ovelha, mas por dentro eles são lobos. E aí como é que a gente vai fazer o discernimento disso? A própria palavra diz: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. A uva, ela não vem do espinho. E então, se você anda conforme a lei do Senhor, não há possibilidade de justificar coisas ruins dizendo que vem da parte de Deus. Não há possibilidade de justificar injustiças dizendo que vem da parte de Deus. E a gente vê muito isso todos os dias. Não, porque isso eu estou fazendo e é em nome de Deus. Não, meu irmão, você está matando e você está ferindo os mandamentos, a lei do Senhor, não é da parte de Deus. A gente tem as provações do tempo presente exatamente pela luta, pela santidade, pela busca, pela fidelidade. Mas quando a gente começa a causar mal no outro, dizendo que é em nome de Deus, passar pela porta estreita é sobre o eu. Não é sobre a imposição de coisas que eu quero colocar para o outro, para o meu benefício próprio. Então que nós possamos pedir a graça do Espírito Santo de sermos exatamente esses, que todos os dias se deixa ser cuidado pelo Senhor, que todos os dias se deixa ser condicionado nesse lugar da porta estreita, nesse corredor, onde a gente recebe o cuidado necessário, ainda que muitas vezes doa, ainda muitas vezes não se seja compreendido, mas que é exatamente o tempo necessário, o processo preciso para que nós possamos dia após dia ser menos de mim e mais de Deus. E assim, pela graça do Espírito Santo, sermos mais santos, para santificar a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe. Amém, Jesus.